Estamos de volta, 11 horas 36 minutos, 11h36, eu ia falar 11h36 políticos. Estou aqui com o livro Meta Jogo Político, Vinícius de Carvalho. Bom, agora o escritor, não é o primeiro livro, né? Não, já é o quinto, Luiz. É o quinto Na verdade, livro, já é o quinto. É que esse é o primeiro que eu estou dando um tratamento mais comercial, né? Está sendo lançado. Esse é o primeiro pela Humanos? É o segundo, né? Segundo pela Humanos, isso, é. Mas é o primeiro que eu estou fazendo lançamento, assim, eu já tenho outros por editoras, um pela editora da UFMT, que eu estou reeditando, tem outro pela Humanos, né? Tem um que só é e-book, por enquanto, só é livro digital, que é pela Autografia, uma editora lá do Rio de Janeiro. Mas esse é o primeiro que eu faço, que eu dou um tratamento comercial maior, né? E onde que a pessoa vai encontrar o livro, Vinícius? Vamos começar pela parte comercial, depois a gente vai para a parte... Né? Que remunera o autor, né? Isso. Vamos lá, então. No site da editora, né? www.editorahumanos.com.br. Nas minhas mídias sociais tem as informações também, né? Siga Vinícius de Carvalho. Quem quiser me seguir, eu vou ficar muito grato, ficarei muito grato, né? Siga Vinícius de Carvalho no Facebook e no Instagram. Né? Lá tem esse link disponível, eu acabei de postar ali, inclusive, agradecendo a quem esteve lá no sábado, né? Quem pôde estar comigo lá para colher o autógrafo e quem não pôde, está lá o link disponível. Né? E também na Janina, pelo menos, na Livraria Janina, eles têm todas as unidades, né, da Livraria Janina e no e-commerce deles também, né? Estará disponível, né? E em algumas bancas, algumas das poucas bancas, né? Porque as bancas estão fechando, né, Luiz? Tem algumas bancas sobreviventes aqui por Cuiabá, né? Com a pandemia aí, várias bancas que eu frequentava, inclusive, fecharam, né? As bancas de revistas estão virando peça de museu, infelizmente. Pois é, incrível. É uma era que está acabando. Pouca gente tem aquele hábito. Eu sou, né? Tinha uma aqui pertinho, não sei se acabou, mas ela estava bem capenguinha. Aqui pertinho, aqui na Rubens, né, de Mendonça, é verdade. Acho que fechou, Luiz. Fechou? Ali em frente do Hotel Paraguais ali, né? É verdade, eu acho que fechou, não tenho certeza. Fechou ali. Né, que fechou. Tá aí, já acessaram o site, o pessoal da produção, agradeço. Já é aí o site da Editora Humanos, hoje de manhã eles postaram, né? Então já está disponível lá o Meta Jogo Político. E em algumas bancas, na Sobreviventes também, né? Eles trabalham com essa linha direta com as bancas, o pessoal da editora. Luiz. E que história é essa que você está contando pra gente? Na verdade é um livro em ciência política, né? Ele resulta de uma monografia que eu defendi na área de ciência política, né? Eu senti a necessidade, Luiz, de ter uma formação nessa área. Eu não tinha uma formação específica nessa área, né? Ciência política. Eu cursei administração, né? Na minha graduação fiz especialização em gestão pública, mestrado em história política, né? E agora estou doutorando em história política também. Mas não tinha nenhuma formação específica em ciência política, né? E já estou como analista político desde 2014, né? Assim, de modo mais profissionalizado, né? E aí eu senti essa necessidade. Em 2017 apareceu a oportunidade, uma especialização presencial, né? Pelo ICE, pelo Instituto Cuiabano de Educação, em Ciência Política, me matriculei, cursei, né? Aí cumpri os créditos, aí em 2019 eu fiz a monografia, né? Apresentei a monografia, e aí essa monografia revisada é a base desse livro, com mais alguns detalhes, né? Um trecho também de dissertação de mestrado também, em que eu trago alguns conceitos, né? Que eu usei lá de ciência política e que eu também utilizo na minha prática, né, de análise, né, política, e algumas resenhas, alguns outros anexos, mas a base desse livro é essa monografia que analisa o que é o metajogo, né? Meta é algo acima, né? Nós estamos num certo nível hoje, quando você busca algo além do que você já tem, é uma meta, né? Olha, aqui o teu jornal já tem uma audiência X, né? Se você quiser dobrar a audiência, aí a tua meta é dobrar, né? Você já tem audiência X, você quer 2X, né? Então, algo acima do que você tem hoje é algo meta, né? Então, o metajogo é um jogo acima, é um jogo das regras, é um jogo que define as instituições, né, políticas. Então, eu analiso dois momentos em que houve uma disputa, né, de espaço mesmo entre o judiciário, né? Especialmente dentro do judiciário eu recorto bem o Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque eu trato de regras eleitorais e partidárias, o Congresso Nacional de outro lado e os partidos políticos, né? Eu analiso duas normas, a Lei 90/96, que é uma lei de 95, que é a lei dos partidos, né? Uma lei bem extensa, tem mais de 60 artigos, mas ela criou a cláusula de barreira, foi a primeira tentativa de cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho no Brasil. Ela estabeleceu que a partir da eleição, né, de 2006, né, passou a vigorar assim, os partidos teriam que alcançar 5% dos votos em nível nacional e com uma distribuição mínima em 9 estados, né, para poder gozarem dos direitos plenos, né,
dos partidos. Que vão lembrar que os partidos têm acesso ao fundo partidário, que essa lei criou, o tempo de mídia também, né, no horário eleitoral, aquele tempo de mídia é atrelado à bancada que os partidos têm, né, também. Então esses direitos todos, eles só seriam reservados para quem alcançasse mais de 5% dos votos em nível nacional, com uma distribuição regional mínima, né? Que ditou a regra nessa última eleição, inclusive, né? Isso, eu já vou chegar aí, porque os partidos no Brasil têm que ser nacionais, né? Assim dispõe a nossa Constituição. Não pode ser um partido... Porque São Paulo, por exemplo, tem 20% do eleitorado do Brasil, né? Se um partido fizer metade da votação em São Paulo, ele já faz 10% no Brasil, né? São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, os grandes colégios distorcem muito. E aí fica um partido regional, né? E não um partido nacional. Mas na hora de vigorar essa cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela era inconstitucional. Declarou inconstitucional. E o grande impacto dela foi o quê? Foi a proliferação de partidos, né? O número de partidos aumentou muito desde então. Tem um sistema S, né, que o Igor estava falando aqui, eu brinco que tem um sistema P hoje, né, que é quase paraestatal, né? PSDB, PT, PSOL, né? Concorre com eles, aí, com Senai, SESI, SESC, né, com o pessoal do sistema S, né? Aí agora em 2018 voltou a regra da cláusula de barreira menorzinha, né? Acho que vigorou 1,5%, salvo engano, nessa última eleição. Na próxima é 2%, né? Que é a taxa para a cláusula de barreira. Aí uma outra norma que eu analiso é a resolução 22.610, que foi do TSE, depois ela foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, que fala que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. Então, se um deputado troca de partido, um vereador, né, isso nas eleições proporcionais, né, vereador, deputado estadual, federal. Nas majoritárias, ele pode trocar de partido a qualquer tempo, né? Mas um vereador, um deputado estadual ou um federal que troca de partido, ele perde o mandato. Porque o mandato é do partido, ou da coligação, né, quando vigorava a coligação. O mandato não é dele, né? E aí, com isso, essa mesma resolução, ela excepcionou algumas situações em que o parlamentar poderia mudar de partido sem perder o mandato. Ela legislou, na prática o judiciário legislou, Luiz. E uma das exceções era na criação de um partido novo. Quer dizer, quando eu me filiei não tinha esse partido, então agora eu posso trocar porque é um partido novo, é uma opção nova que eu não tinha, né? Aí com isso, mais alguns novos partidos surgiram, né? O próprio Partido Novo, né? O PROS, a Rede, Sustentabilidade, né? O PSD, né? O maior deles aí dessa safra de 2007 para cá é o PSD, o Partido Social Democrata, o Partido da Mulher Brasileira. PSL, não, o PSL já tinha. O PSL ficou famoso com o Bolsonaro, mas ele era de 95, né? Ele foi fundado em 95. Enfim, então houve mais uma onda de criação de partidos aí para aproveitar essa brecha, para pegar quem já tinha mandato, né? Então, com isso, nós chegamos a 30 partidos na Câmara dos Deputados na última eleição. 15 em 98, 30 em 2018. Houve uma inflação de partidos, o sistema ficou disfuncional. Eles perceberam isso e falaram, temos que enxugar. Até porque são 30 partidos disputando o fundo partidário e disputando o fundo de campanha. Acabou o fundo JBS, o fundo Odebrecht, né? A Lava Jato deu um jeito nisso, né? Secou essa fonte, infelizmente, né? Então, o financiamento de campanha, o financiamento dos partidos foi muito estatizado, né? O fundo partidário foi muito aumentado e o fundo de campanha, que não existia, surgiu, né? Isso é positivo? Eu considero que sim. Tem gente que é contra o financiamento público de campanha, né? Por exemplo, o Partido Novo mesmo tem um viés mais para o financiamento privado de campanha, né? Inclusive eles não aceitam, eles têm direito ao fundo partidário, mas não aceitam. O dinheiro que entra para eles deixam numa conta lá rendendo, eles não usam. Eles têm essa posição, são contra o financiamento público de campanha ou de partido, né? Mas eu sou favorável, isso porque é uma forma de você equalizar a participação. Porque se fica 100% privado, só quem é rico participa. Quem tem muito dinheiro pode financiar um partido, né? E quem tem pouco dinheiro, como é que você vai garantir a participação da população mais pobre, né? Então eu sou favorável a um sistema misto, né? Meio público, meio privado. Tem sistemas que são 100% público, não permitem participação privada. Também eu acho que é um excesso, né? O nosso agora proibiu o financiamento direto de campanha. A empresa não pode financiar a campanha, mas a empresa pode financiar partido, o partido financia a campanha. A empresa não pode, como tinha antigamente. Tem que passar pelas direções dos partidos, né? Acabou fortalecendo a direção dos partidos. Sim. Antigamente a JBS financiava a campanha, a Odebrecht financiava a campanha. A JBS elegeu em 2014 171 deputados federais. Um terço da bancada de deputados federais era a bancada do BIF, né? Que eles brincavam lá, que era a bancada da JBS. Um terço, senhores. Que foram financiados pela JBS, né? A Odebrecht tinha uma outra bancada, enfim. E isso hoje não pode mais, né? Então, nem um modelo, nem um extremo, nem outro, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, não tem financiamento público, é 100% privado. O horário eleitoral lá não é pago pelo Estado, cada candidato compra o seu horário eleitoral. É um outro modelo 100% privado, né? Tem países como a França que é quase 100% público. O nosso é misto. Eu sou favorável ao misto, tem que ajustar detalhes aqui e ali, né? Mas o modelo tem que ser misto, meio público, meio privado, a meu ver.
Mas esse é um segmento que é profícuo, né, em histórias, com certeza você já deve estar preparando um novo livro, baseado aí no caso do Daniel Silveira, com certeza, que foi preso, que dá um livro isso aí, não dá? Dá, com certeza. Ele seguramente vai escrever um, né? Né? Relatando a experiência dele. Como aí, que né? você avalia isso aí? Porque agora saiu uma história de que foi tudo armação. O que o cientista político pode trazer para nós que estamos aqui, não na meta política, mas na política corriqueira do dia a dia? Ali é o seguinte, essa linha do bolsonarismo já vem num enfrentamento com vários inimigos públicos, né? É um discurso populista, né? E o populista ele tem que dividir a sociedade em dois grupos, né? Povo e antipovo, né? Então ele tem que criticar sempre o antipovo, né? Inclusive nós fazemos parte aqui do antipovo, a imprensa. Tá vendo? A imprensa que faz barulho. O problema da imprensa, tá tudo bem, a imprensa que cria, né? Então a imprensa, os partidos, o Congresso, o Supremo, né? São chamados antipovo, né? São aqueles alvos. Do primeiro ano de mandato do Bolsonaro, até a pandemia, a cada semana ele elegia um, né? Agora são os governadores, bate nos governadores. Agora é o Supremo, bate no Supremo. Agora é o Rodrigo Maia, bate no Rodrigo Maia. Agora é o PT, bate no... Enfim. Né? Da pandemia para frente, ele veio o auxílio emergencial, a popularidade dele aumentou, ele freou, né? Ele recuou, o próprio Bolsonaro recuou, né? Nesses enfrentamentos, né? E tem o problema da rachadinha do filho dele também, tem outras situações que fizeram que ele recuasse, né? As instituições fizeram um cerco ao Bolsonaro, né? Impeachment no Congresso, processos no Supremo, né? Inquéritos no Supremo. O Império contra-ataca, né? O Império reagiu a ele, enfim, ele recuou. Mas alguns, né, alguns bolsonaristas, alguns deputados que foram eleitos na onda verde e amarela, né? Aqui no caso de Mato Grosso foram o Nelson Barbudo e o Zé Medeiros, que inclusive votaram para derrubar a prisão, né, do Daniel Silveira, junto com o deputado Emanuelzinho, né, foram os 3 de Mato Grosso que votaram para derrubar, os outros 5 votaram para manter. Alguns parlamentares ainda continuam naquela onda, né, de bater muito no Supremo, bater. E o Daniel Silveira acabou falando demais, né, falando muito, sendo muito agressivo em relação ao STF, né, e aí dessa vez o Supremo entendeu que não era para tolerar mais, né, e acabou decretando a prisão, porque ele tem foro, ele como deputado federal tem foro exatamente no Supremo. Né, e onde fica o foro dele, uma vez que ele não deveria ser preso? É uma prisão ilegal? Como é que você avalia? Não, eu entendo que é correta, é muito polêmico, mas no meu caso, assim, a minha opinião é que foi uma prisão correta, né? Ele realmente se excedeu porque há liberdade de expressão. Mas todo direito tem limite, né, Luiz? Não pode ser a liberdade de expressão para pregação de crime, né? Então as coisas têm limite, né? Agora, foi feito um acordo ali, né, também, né? A prisão foi mantida, na sexta-feira houve essa votação, né? Aqui na nossa bancada deu 5-3, no plenário deu 364 votos. Quase a votação do impeachment da Dilma, né? Que deu 367, ficou bem próxima, né? Mas já há um acordo nos bastidores para ele não ser cassado, para ele ter um mandato suspenso, né, ficar alguns meses com o mandato suspenso, mas preservar o mandato. Já essa articulação, foi feito um acordo entre o Arthur Lira, né, o próprio Supremo, olha, a gente atende vocês, ele deve migrar para a prisão domiciliar, é o cenário mais provável, ele está em regime fechado, né, ele deve migrar para a prisão domiciliar. Lembrando que ele votou no Arthur Lira, tá? No atual presidente da Câmara, aquela festa que eles deram para 300 pessoas lá em Brasília, o Covidão, né? No meio do Covid, uma festa para 300 pessoas lá, sem máscara e tal. Ele estava no meio, esse deputado, enfim. Então, já está havendo uma acomodação, né? Autoriza, ele deve continuar respondendo ao processo, né? Em algum momento ele vai conseguir um habeas corpus, ele vai ficar solto, né? Mas ele não será cassado. Se for preso, se realmente... porque foi uma prisão preventiva, né? Se ele viesse a ser condenado realmente, aí ele tem que perder o mandato, né? Mas enquanto estiver em julgamento, ele deve manter o mandato. O que de positivo resta para o país, esse episódio aí? Regular os limites, né, Luiz? Porque tem que ter participação política, ótimo, é bem-vindo, tem que ter a crítica, mas assim, a coisa tem a hora que passa do tom, né? Essa agressividade excessiva, esse ataque às instituições. E um detalhe, as instituições políticas no Brasil têm problema? Tem 227 problemas, como eu costumo dizer. Todo dia nós comentamos pelo menos um. Problemas dela aqui, né? Só que tem que ter proposta de reforma política, Luiz. O que está errado, né? Se o estudo estiver errado aqui, você vai propor, não, conserta a janela aqui, aumenta ali, reduz o tamanho do pessoal da produção, faz uma reforma aqui no estúdio. Como foi feito, inclusive, era outro estúdio que a TV tinha, né? Foi feito esse aqui, é uma reforma. Agora não pode ficar só fazendo a crítica ao estúdio, mas não propor nada no lugar dele. Só essa negação, antissistema. Mas tudo bem, mas qual é a proposta de reforma política? O que tem que mudar no Supremo, então? Fechar o Supremo? Não é o caminho, né, Luiz? Não há democracia sem judiciário, sem quem garanta os direitos.
Né? Não há democracia sem legislativo. Mesmo esse judiciário que está aí. Mesmo esse judiciário, porque esse mesmo judiciário garante direitos. Agora, às vezes você concorda com a decisão dele, às vezes você discorda, mas é do jogo democrático, é normal. Vai recorrendo, vai convivendo, mas não há democracia sem poder judiciário. Fechar é a solução? Não, a solução é reformar. Carece de reforma? Carece, mas qual é a reforma? Qual é a proposta que foi feita de reforma política, Luiz? Não tem proposta. Já está há mais de 2 anos do governo esse grupo político e não faz uma proposta de reforma, só fechar, AI-5, volta à ditadura. Peraí, esse é o caminho? O Brasil já fez isso e não deu certo. Um discurso que não está caminhando, né? O Brasil já fez isso, meu amigo, e não deu certo. Do ponto de vista político, não deu certo. Atrasou o desenvolvimento político do Brasil em décadas, né? Esse período, muito do que nós estamos vivendo hoje ainda é entulho da ditadura, entulho autoritário, que a democracia não conseguiu limpar, né? Isso é fato. Então, é preciso ter proposta. O legislador, ele é um deputado federal. O que você propõe? Qual é a mudança que tem que ser feita? Ah, tem que mudar a forma de escolha dos ministros? Ok. Que hoje o presidente indica, o Senado sabatina, o ministro ou ministra fica vitalício até 75 anos. Tem que ter mandato? Tem gente que sugere mandato, né? 5 anos, 10 anos de mandato. Tem que ter eleição para ministro? Não sei, né? Enfim, tem várias propostas, há muita discussão, né? Mas aí você tem que propor uma reforma das instituições. Não é dinamitar, entendeu? Pegar uma britadeira e dinamitar, porque aí você cai num vazio perigoso, né? Pode incorrer em loucuras, né? Em aventuras autoritárias. A crítica pela crítica, né? Pronto, esse estúdio é feio. Ah, tá, mas como que é bonito então? Ah, o logo da TV é feio, mas como que é o certo? Ficar só na negação, só no antissistema, não agrega. Entendi. O Vinícius, Fala. E esse negócio do... Vamos voltar naquela questão dos impostos? Tá. Porque é importante, eu gostaria muito de que você fizesse uma análise mais aprofundada sobre isso. Por que o Estado tem tanta dificuldade em abrir mão, de repente, de uma parcela, uma vez que vem o governo federal e fala assim, não, pode tirar o imposto. Não, eu não quero tirar. Por que tem essa dificuldade tão grande em conversar-se a mesma língua e a língua do povo? Boa pergunta, que é menos imposto? Por uma razão simples, né? Bom, como eu falei, para o governo do Estado, 25% da receita de ICMS vem do combustível, que é a principal receita do governo é ICMS. Que você tem o IPVA, que arrecada relativamente pouco, são cerca de 2 milhões de veículos, né, emplacados em Mato Grosso. A frota de Mato Grosso é essa. Mas a arrecadação é pequenininha, 100, 150 reais por veículo, em média. Né? Sendo que deveria, lancha não paga IPVA, iate não paga IPVA, jet ski não paga IPVA, Hilux aí que devia pagar mais do que o carro popular não paga, a alíquota progressiva no IPVA que tinha que ter não tem, né? O imposto de herança também, o ITCD, é no máximo 4%. Tem estados no Brasil que chegam a 8%. Então, se nós alinhássemos com outros estados, nós dobraríamos a receita desse tributo, que tributa heranças, né? Quando ocorre um falecimento, né? A pessoa que falece deixa, quando tem patrimônio, né? Deixa herança e essa herança é tributada. Há países em que ela chega em 40%, 50%, né? Aqui no Brasil, no máximo 8%, em Mato Grosso, de 2% a 4%. Né? Então, aqui a receita do ICMS é 25%. E lá no governo federal é 2%. Quer dizer, os impostos, os tributos federais que incidem sobre o combustível representam 2% da arrecadação deles. Então, você abrir mão de 2% da sua renda, Luiz, é uma coisa. Não abrir mão de 20%? Se você ganha 2 mil, não vou cortar 200, só eu consigo apertar. Agora, se abrir mão de 25%, se você cortar 2.500 da sua renda, filho, é outra conversa, entendeu? Então, para o federal é muito mais fácil abrir mão dessa tributação, porque ele tem outra matriz tributária, tem outro financiamento. E mesmo ele, quer dizer, uma coisa temporária, por 2 meses, parece, né? Sim. 2 meses. Por que não isentou de forma definitiva? Ou seja, porque o presidente está com a popularidade caindo, tem várias pesquisas, a última do Datafolha de janeiro já mediu isso, que acabou o auxílio emergencial, chefe. Com o auxílio, muita gente que tinha auxílio está sem renda nenhuma. E aí deixou de apoiar o governo e está indo numa linha crítica, né? Então, e os caminhoneiros estão ameaçando uma nova greve, né? Um trancamento de rodovias, tá rolando... o que é perigoso para qualquer governo, né? Desestabiliza qualquer governo, que dá desabastecimento no meio da pandemia ainda, moço. Então foi para tentar segurar esse pessoal aí. Então por isso que é mais fácil para o federal bancar, porque lá para eles representa 2% e aqui representa 25%, aqui no estado. Né? Então é uma relação muito desigual. Mas alguns né? estados aderiram já. Alguns estados aderiram. Aí é uma questão de cada estado. Né? Aqui precisa mudar? Precisa, como eu falei. Né? O Igor falou, do lado da despesa não corta. Não corta, sim. Né? RGA, por exemplo, né? Dos servidores. Os servidores estaduais, Luiz, já estão com 20% de RGA defasado. Desde 2016, o TAX pagou 2015 e parte de 16. Aí tem parte de 16 pendente, 17, 18, 19 e agora 20.
Você somar tudo dá 20%. O salário dos servidores do Estado devia estar 20% maior do que ele é hoje. Ah, é muito? Ah, está desequilibrado, é outra conversa, né? Mas o fato é que o Mauro fez o ajuste. A folha era para estar 20% do lado, 20% maior do que ela é. Então o ajuste do lado da despesa foi feito também. Não foi feito tudo? Concordo, algumas empresas estatais tinham que ter sido fechadas, não foram, muita coisa não foi feita. Mas o ajuste do lado da despesa também foi feito, né? Então essa questão do combustível tem que ir desonerando ao longo do tempo, né? Mas no curto prazo é muito difícil abrir mão dessa receita. Vinícius de Carvalho, o Meta Jogo Político, o livro que está sendo lançado, foi lançado no sábado, né? Tá fresquinho aí, saindo do forno, Isso. pela Humanos Editora. Você que está em casa aí, pode encontrar o livro, já está ali, ó. Isso. Ali é o site da própria Humanos, né? Isso. humanoseditora.com.br, Humanos com U, sem H. Sem o H. Produtos, Metajogo Político, está aí o livro que você pode adquirir do Vinícius, falando aí sobre dois temas muito bacanas, muito importantes para a nossa sociedade. Vinícius, obrigado pela tua presença. Obrigado, Sucesso. Luiz. Obrigado aos colegas da equipe aqui. Obrigado aos telespectadores, né, aqui da TV Mais. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Estamos sentindo saudades dos seus comentários. É né? verdade, é verdade. Por favor, hein? É verdade. Não nos abandone. Tá bom, obrigado. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Você está oportunidade. também na rádio Jovem Pan? Estou na Jovem Pan, todos os dias de manhã, né, de 6h40 a 7h40, mais ou menos, na 93.3. E nas minhas mídias, no Política em Gotas, né, do Siga Vinícius de Carvalho. Legal. Obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês. Sucesso.